Okay, we are live. Namo Vishnu Padaya Krishna Prisaya Bhutale Srimati Bhakti Dhira Swami Nitinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Nirvisesa Sunyavaji Pastatya De Satari Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhaktan Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Today we are reading from Srimad Bhagavatam as it is, chapter 10, text number 9. Então, estamos lendo o Srimad Bhagavatam, como ele é, capítulo 10, verso 9. Verse 10, verse 9, sorry. Verso 9, desculpa. Krishna said, Bhakchita Madgata Prana Bodhayanta Paraswaram Katayanta Chamam Nityam Tushanticha Manticha Bhakchita Madgata Prana Bodhayanta Paraswaram Katayanta Chamam Nityam Tushanticha Manticha Bhakchita Madgata Prana Bodhayanta Parasparam Gatayanta Samam Nityam Tusanticha. Então, lendo tradução e significado das por sua divina graça, Avai Charnavina Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Os pensamentos de meus devotos puros em mim, suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Significado. Os puros cujas características são mencionadas aqui ocupam-se plenamente no serviço transcendental amoroso do Senhor. Suas mentes não podem afastar-se dos pés de lótus de Krishna. Eles só conversam sobre assuntos transcendentais. Os sintomas dos devotos puros são especificamente descritos nesses versos. Os devotos do Senhor Supremo estão 24 horas por dia ocupados em glorificar as qualidades e passatempos do Senhor Supremo. De corpo e alma, eles vivem imersos em Krishna e têm prazer em reunir-se com outros devotos para falar sobre ele. Na fase preliminar do serviço devocional, eles saboreiam o prazer transcendental proveniente do próprio serviço, e na fase madura, eles situam-se no amor por Deus. Situados nessa posição transcendental, eles podem saborear a mais elevada perfeição manifestada pelo Senhor em sua morada. O Senhor Chaitanya compara o serviço devocional transcendental ao ato de semear uma semente no coração da entidade viva. Há inúmeras entidades vivas vagando por todos os diferentes planetas do universo, e dentre elas, poucas têm a sorte de encontrar um devoto puro e obter a oportunidade de compreender o serviço devocional. Este serviço devocional é tal qual uma semente semeada no coração da entidade viva que continua ouvindo e cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa semente germina, assim como a semente de uma árvore brota quando é regada com regularidade. A planta espiritual do serviço devocional, aos poucos, cresce até penetrar a cobertura do universo material e entrar na refulgência Brahma-Jyoti do céu espiritual. No céu espiritual, esta planta também continua a crescer até alcançar o planeta mais elevado, que se chama Goloka Vrindavana, o planeta supremo de Krishna. Por fim, a planta se refugia sobre os pés de lótus de Krishna, onde repousa. Pouco a pouco, assim como uma planta produz frutos e flores, esta planta do serviço devocional também produz frutos, e sua rega através do processo de cantar e ouvir continua. Esta planta do serviço devocional é plenamente descrita no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. Lá se explica que quando a planta já desenvolvida por completo refugia-se sob os pés de lótus do Senhor Supremo, o devoto se absorve em pleno amor a Deus. Então, eles não conseguem viver um momento sequer sem estar em contato com o Senhor Supremo, assim como o peixe não pode viver fora d'água.
Nesse estado, o devoto alcança de fato as qualidades transcendentais obtidas por aqueles que entram em contato com o Senhor Supremo. No Srimad Bhagavatam também há muitas dessas narrações sobre o relacionamento entre o Senhor Supremo e seus devotos. Por isso, o Srimad Bhagavatam é muito querido dos devotos. Por isso, como se afirma no próprio Bhagavatam, Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavam Priyam. Esta narrativa nada se fala sobre as atividades materiais, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos ou liberação. O Srimad Bhagavatam é a única narração que descreve plenamente a natureza transcendental do Senhor Supremo e seus devotos. Por isso, as almas absortas em consciência de Krishna têm prazer contínuo em ouvir esses textos transcendentais, assim como um rapaz e uma moça têm prazer em se associarem. Só para o Prabhupada aqui. Hare Krishna, Gurudev. Hare Krishna. Só um minutinho que o Maharaj mandou uma mensagem que ele perdeu a conexão. Já está voltando, só um pouquinho. Hare Krishna. Hare Krishna. You have finished reading? Yes, we finished. Okay, so I can continue from here? Yes. You see, we should cut again the way it is, but I'll just try. Okay. English translation and purport. The thought of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. This is the second Chatusloka of Bhagavad Gita. Então, este é o segundo Chatusloka do Bhagavad Gita. So here, Lord Krishna said, Madgata Prana indicated that Krishna is the life of his devotees. Então, aqui Krishna... Madgata Prana. Então, aqui Krishna diz Madgata Prana, indicando que ele é a vida de seus devotos. Gata Prana. Krishna is saying that my devotees cannot live without me, Krishna. Krishna diz, os meus devotos não podem estar sem mim, Krishna. In the same way as a fish cannot live
without water. Forma que peixe não pode viver fora d'água. That's what it means to be a devotee. Krishna devotee, they are so attached to Krishna that Krishna is their life. Prana, prana. Os devotos de Krishna são tão apegados a ele que Krishna é a vida deles, prana. Hare Krishna. Krishna. Yeah, this is a situation with the devotees. They cannot live without Krishna, Então, even for a moment. Essa é a situação dos devotos. Eles não podem permanecer sem Krishna nem por um momento. And so Krishna is their life. Krishna is the life of the devotees. Krishna é a vida dos devotos. Then Krishna used the word also, Katayanta Samam Nityam. They talk always about Krishna. Então, aqui Krishna também usa a palavra Katayantasyanam Nityam. Eles sempre pensam em Krishna. In other words, this is the nourishment for Krishna. Just like we eat to nourish the body, Krishna Kata is the nourishment for devotees. Da mesma forma que a gente come para manter o nosso corpo, Krishna Kata é a nutrição para os devotos. How do they do that? Krishna said, Bodhayantas Parasparam. They nourish each other when they come together. Devotees come together, they nourish each other by Krishna Kata. Então, como eles fazem isso? É Bodhayantas Parasparam. Os devotos se juntam para falar sobre Krishna. With great love. They talk about Krishna with great love. And that is the nature of devotees. Com grande amor. Eles se juntam e falam sobre Krishna com grande amor. Essa é a natureza dos devotos. Devotees loudly chant the names of Krishna among themselves. Os devotos cantam em alto tom os nomes de Krishna entre eles próprios. They describe Krishna's qualities. Pegam as qualidades de Krishna. Krishna transcendental blissful form. A forma transcendental bem-aventurada de Krishna. Hare Krishna. The attraction a devotee have for Krishna is very, very natural. Nothing causes it. It is natural occurrence. A devoção que os devotos sentem por Krishna é natural, nada causa ela. É uma afeição natural. Exactly the same way the attraction between a boy and a girl is. É a mesma atração que um menino e uma menina sentem um pelo outro. So Prabhupada said these are some of the characteristics of pure devotees. E o Srila Prabhupada fala que essa é uma das características dos devotos puros. The pure devotees, they fully absorb themselves in talking, hearing about Krishna among themselves. Os devotos puros estão sempre cantando e ouvindo e falando sobre Krishna entre eles. They cannot think of anything except Krishna. Eles não conseguem pensar em nada exceto Krishna. Even for a moment, they cannot. It is impossible. Mesmo por um momento, eles não conseguem. É impossível para eles. That's what it means. Pure devotee. Pure devotee means what? They cannot deviate from thinking of Krishna even for a moment. Devoto puro, isso que significa ser devoto puro. Eles não se desviam de Krishna nem por um momento. And not just that their mind cannot deviate from thinking of Krishna, their tongue cannot say of anything, cannot mention anything except Krishna.
Da mesma forma como suas mentes não se desviam de Krishna, suas línguas também não conseguem falar nada que não seja relacionado a Krishna. Katayantrasa Mam Nityam, they perpetually talk about Krishna. Katayantas Chamam Nityam, eles perpetuamente falam sobre Krishna. So in this way, devotees are 24 hours conscious of Krishna. Por isso, os devotos são 24 horas conscientes de Krishna. Their heart is donated to Krishna. Their word is donated to Krishna. Their mind is donated to Krishna. Their activities are donated to Krishna. Seus corações são doados a Krishna, sua mente é doada a Krishna, as suas palavras doadas a Krishna, o seu coração doado a Krishna. Tusan Ticha Raman Ticha. This is the festival devotees of Krishna celebrate regularly. Sorry, Gurudev? The devotees of Krishna, this is a festival they celebrate regularly. Então, é isso que os devotos de Krishna celebram regularmente. So Krishna is describing the quality of his devotees. Então, Krishna está descrevendo a qualidade dos seus devotos. So they constantly chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Então, eles constantemente cantam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. They don't have anything else. Eles não têm nada além de Krishna para fazer. This you can understand the nature of devotee. When we say pure devotee, this is their nature. This is what they stand for. Então, essa é a natureza dos devotos puros. É isso que os devotos são. So, devotee relishes the highest pleasure. Então, os devotos desfrutam do maior prazer. Ou melhor, do mais elevado prazer. Hare Krishna. Hare Krishna, we are here. Yes. The beginning of all of this thing is what Krishna Das Kaviraj Goswami described in Chaitanya, the planting of the seed. E o começo de tudo isso é o que Krishna Das Kaviraj Goswami fala no Chaitanya Charitamrita, que é o plantar dessa semente. Planting the seed means the day we take the holy name of Krishna on the beat to chant, that is the day with the seed of Bhakti is planted. O dia que a semente de Bhakti é plantada é o dia que nós pegamos pela primeira vez as nossas contas de japa e começamos a cantar Hare Krishna. We all have experience that when the seed is planted on the solid ground and watered, it will start to process, it will undergo some processing. Todos nós sabemos disso, né? Quando a gente planta uma semente no chão e a gente molha de forma regular, aquela semente começa a se processar. It will germinate. Ela vai germinar. Then it will sprout. E então ela vai começar a florescer, vai começar a sair. Then it start to grow gradually. E gradualmente ela vai começar a crescer. As the plant is growing, the gardener has to be very, very careful by doing two things only. E quando a planta começa a crescer, o jardineiro tem que ser muito cuidadoso e fazer apenas duas coisas. Every gardener has only two things to do. Todo jardineiro tem apenas duas funções a fazer. Water
que é aguar. Water, watering the seed, que é aguar a semente. and carefully removing the weeds. E cuidadosamente remover as ervas daninhas. Once the plant start to grow, because of the watering, it is natural that the weed will grow along. E conforme a planta for crescendo, é natural que em volta da planta comecem a crescer outras ervas junto. In our practical devotional service, these two things are going on. E na nossa vida prática do serviço devocional, essas duas coisas estão acontecendo. Watering is hearing. Aguar significa ouvir. And chanting the holy name. E cantar os santos nomes. The weed are the apparat, the offenses which we commit on the process of practicing bhakti. As ervas daninhas são as aparadas, as ofensas que a gente comete no processo de bhakti. So it is normal that, or it is natural that as we practice Krishna consciousness, offenses will come on the way. E é natural, é normal, conforme a gente faz o nosso processo de bhakti, que as ofensas vão surgir. Because we are not staying alone in the forest, we are staying with other devotees. Porque nós não estamos sozinhos numa floresta, nós estamos convivendo com outros devotos. And naturally, there will be offenses. E naturalmente vão acontecer ofensas. So it is our duty to carefully avoid offenses which we make on the way of our devotional life. Então é muito importante a gente ser cuidadoso com as ofensas que a gente comete durante a nossa vida devocional. It comes among devotees, the Vaishnava Parad. Isso acontece entre os devotos, como Vaishnava Parada. It comes with his Guru Parad. Acontece em relação ao Guru, como Guru Aparada. It comes with a Seva Aparad, while we are serving the deities or our practices in the temple. Acontece como Seva Aparada, conforme a gente serve as deidades ou faz serviço no templo. It comes Prasadam Aparad, offending Prasadam, stepping on Prasadam or stepping over Prasadam. Isso vem como prasada, parada, conforme a gente, por exemplo, ofende a prasada pisando nela ou passando por cima dela. Dhamma Parad, when we visit holy places or the temple. Dhamma, parada, conforme a gente visita os locais sagrados ou o templo. Jiva Parad, which we do with other living entities, including plant, insect, or beast, human beings, devotees, non-devotees. Dhira, parada, Gurudev? Jiva. Jiva. Jiva que existem. Jiva Parad. Yes, Jiva Parada. Plant, insect, beast, non-devotees. Plantas, insetos, bestas, não devotos. The offenses we commit while bathing in the holy rivers. Ofensas que surgem conforme a gente se banha nos rios sagrados.
So all these offenses have to be carefully avoided. Então, todas essas ofensas têm que ser cuidadosamente evitadas. Namaparat offenses while we are chanting the holy name. Canto os santos nomes. These are very, very important offenses. They should be carefully avoided. São ofensas muito importantes que devem ser cuidadosamente evitadas. And chanting and hearing must carefully be continued. E o cantar e ouvir deve ser cuidadosamente sempre continuado. Then the plant will be growing, and growing and growing and grow up to the material world. Então a planta vai crescendo, crescendo, crescendo e crescer até sair do mundo material. That stage is called Jivan Mukta. One has become liberated soul. E esse estágio é chamado de Jiva Mukta, quando a pessoa se torna uma alma liberada. At that time, our Krishna consciousness is this Mad Chitta, Mad Gata, Prana. Krishna consciousness Krishna becomes our life. Krishna becomes our soul. Krishna becomes our everything. It becomes our life breath. Então, nesse estágio, o estágio de Mad Chitta, Mad Gata, Prana, Krishna se torna a nossa vida, Krishna se torna a nossa alma, Krishna se torna o suspiro da nossa alma. We cannot live without Krishna for a moment. A gente não vai conseguir viver um momento sequer sem Krishna. We become Krishna addict. Nós ficamos viciados em Krishna. We want to chant, want to hear, want to serve Krishna without expectation. Nós vamos querer ouvir, servir, falar sobre Krishna e sem nenhum tipo de expectativa de retorno. Yes, this is the purpose of Bhakti, to take us to this point where we can directly, face to face, relate with Krishna and enjoy our blissful, loving relationship. Esse é o objetivo de Bhakti, nos levar a este ponto onde a gente fica face a face e nos relacionamos diretamente com Krishna. All right, Hare Krishna. Certo? Hare Krishna. Comment or question? Então, alguém tem algum comentário ou alguma pergunta? Pode fazer pelo chat ao lado, ou pode fazer pelo microfone que eu posso traduzir, ou pode perguntar diretamente em inglês. Our connection is always breaking, so. A nossa conexão está sempre quebrando, então. Isabel Mataji has a question? Yes. Let me read first. Okay. She's saying that a lot of things that we do, even though we don't have consciousness of what you like, we are doing so many things in Krishna consciousness that may be offensive to the holy names, to Guru, to other Vaishnavas. So thinking in this way, the devotee may decide not to do service or not to have association with other devotees so that he doesn't commit any offenses. So what to do that in the situation that we can be more conscious and not to do so many offenses? We should not stop doing service, devotional service. We should not stop because we are going to make offense. Nós não devemos parar de fazer serviço devocional por acharmos que vamos cometer ofensa. We should not stop devotional service because of fear of offenses. Não devemos parar nosso serviço devocional por medo de cometer ofensa. We should do devotional service because that is the ultimate and the unavoidable life we are going to live. Devotional service is unavoidable. O serviço devocional, a consciência de Krishna, ele é unavoidable, ele é inevitável. Não tem como a gente não fazer serviço devocional.
It is part of the soul. So it cannot be avoided. É parte da alma, não tem como evitar isso. We simply learn how to be careful so we don't make offenses. A gente simplesmente tem que aprender como sermos cuidadosos para não cometer ofensa. And offenses which we make that are not intentional, Krishna and the Guru, they will forgive us. As ofensas que a gente comete, mas que não são intencionais, Guru e Krishna, eles vão nos perdoar. So we should continue to do our service with care. Então a gente deve continuar fazendo nosso serviço com cuidado. And we should hear attentively. Devemos ouvir atentamente. So that we can know exactly what are the things that we should avoid. Então, ouvindo atentamente, a gente vai saber exatamente as coisas que a gente deve evitar. And when we practice very carefully like this, following as the Guru is training and teaching us, we will overcome all the offenses and become pure devotee eventually. E se a gente seguir dessa forma, conforme o Guru está nos indicando, a gente vai se livrar de todas essas ofensas no devido tempo e se purificar. If we have good association, we will not make offenses. Se nós tivermos boas associações, nós não vamos cometer ofensas. Because good association will help us to hear, continue about Krishna, and that will be. Porque a boa associação vai nos ajudar a ouvir sobre Krishna. If we have good association, we will hear, and that will protect us from offenses. Então, se nós tivermos boas associações, a gente vai ouvir sobre Krishna e ficar protegidos das ofensas. So, we should continue to hear. Então, devemos continuar a ouvir. And pray seriously, begging always seriously for forgiveness. E sempre orar, pedindo seriamente perdão pelas nossas ofensas. The Guru and Krishna, they are very merciful. They will forgive us when it is not intentional. Guru e Krishna são muito misericordiosos. Eles vão nos perdoar das nossas ofensas se elas não forem intencionais. All right? Certo? She said, thank you, Gurudev. Hare Krishna. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Maharaj, please accept our humble obeisances. Glory to Gurudev. How can we deal, Maharaj, with because sometimes we happen to be in an environment among devotees where there is an excess of informality. How can we deal with an environment where there is an excess of informality among devotees? Okay. Translate. Eu perguntei como a gente pode lidar num ambiente onde existe assim um excesso de informalidade entre os devotos. I would suggest that in such an environment where devotees are neophyte and we can easily make offenses, we should be dealing with Vaishnava etiquette mostly so that we can be aware of where we are going and what we need to do to become a serious devotee.
Então, quando nós estamos num ambiente com muitos devotos neófitos, a gente deve realmente procurar seguir ao máximo a etiqueta Vaishnava para não cometer nenhum tipo de ofensa, nem permitir que as outras pessoas cometam ofensa. Instead of going to speak big philosophy, let us be dealing with, we can bring out the book, our Acharya's book that are talking about offenses and the consequences. So we should hear them and hear from examples of those who make offenses and the consequences, so we can also protect ourselves. Nós devemos ler os livros dos acharyas que falam sobre essa questão das ofensas para entender como a gente pode proteger nós mesmos e os outros. And we also can help the devotees by explaining the danger of offenses. E também a gente pode ajudar os devotos explicando sobre essa questão do perigo das ofensas. So hear from our books so that it will be authoritative and they can believe us. Nós devemos falar de acordo com os livros para que seja algo de autoridade e as pessoas nos escutem apropriadamente. Yes, that is what we should do, so we can protect ourselves, so they will not think that someone is just trying to push himself to them. We'll read from the scripture directly and explain, so they will know and be protected. É muito importante isso para as pessoas não acharem que nós estamos tentando impor a nossa opinião sobre elas, e sim elas entenderem que isso é algo escritural e que a gente está simplesmente tentando ajudar. Because we need to help each other. Porque a gente precisa ajudar um ao outro. And we have to use our intelligence at every given time to protect devotees, to be aware of what is happening, so we can protect ourselves and protect devotees. E a gente precisa usar nossa inteligência para estar ciente dessas coisas o tempo todo e ajudar os devotos e ajudar nós mesmos. We should not just sit down and say that people are offensive, we should not deal with them. We should try to help them by taking risk in helping devotees. Krishna will bless us. Nós não devemos pensar, esses devotos aí são muito ofensivos, não vou me associar com eles. A gente deve usar nossa inteligência para se colocar numa situação de pequeno risco, mas que a gente vai conseguir ajudar várias pessoas. In this way, we will make fast advancement because we are sacrificing to help devotees. Krishna will be very, very pleased with us. Dessa forma, a gente vai fazer avanço muito rápido, porque a gente vai estar se colocando numa posição de sacrifício da qual a gente vai estar ajudando as outras pessoas e Krishna vai ficar muito feliz conosco. All right? Certo? Mais algum comentário ou pergunta? Thank you very much, Maharaj. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai finalizando por aqui. So, Maharaj, if there's no more questions from the devotees. All right, so thank you very much. We'll see you next week. Então, muito obrigado a todos. Vejo vocês na semana que vem.